papel de Wole Soyinka na pós-colonialidade. Como eu falei, estou rodeado de duas rainhas reis, Eliana Lourenço de Lima Reis, da UFMG, e também a Luísa Nascimento dos Reis, da Universidade Federal de Pernambuco. É um enorme prazer estar aqui entre duas autoridades aqui no tema Soyinka, e eu estou aqui para aprender com vocês a palavra de vocês. Vamos seguir a ordem que está aqui, a Eliana primeiro, então, tudo bem? E depois a professora Luísa. Minha primeira experiência com literatura africana foi através de meu filho do meio, que na época estava na 6ª série, e ele leu o livro do Achebe, O Mundo se Despedaça. Ele leu e falou comigo: mãe, é muito triste, mas eu acho que você vai gostar. E realmente eu gostei muito, e na época não tinha uma coleção, eu acho que, se não me engano, da Ática, que era de autores africanos, mas tinha muito pouca coisa. E antes dessa era de Amazon e e-book também, qualquer desejo de ler algum autor demorava muito, né? Quando o Soyinka ganhou o Prêmio Nobel em 86, eu logo me interessei muito e fiquei muito interessada em ler algum livro dele. Procurei aqui, não consegui nada. Aí fui à embaixada da Nigéria em Brasília. E aí conversei com a Dito Cultural e tudo, perguntei se eles tinham alguma informação, algum livro na biblioteca. Para mim, seria a maneira mais rápida, né, de conseguir acesso a algum livro dele. Aí ele me falou: mas por que Soyinka? Ele é muito pouco africano. Por que você não estuda Achebe ou algum outro? Ele é muito pouco africano. Então, não ajudaram nada. Me emprestaram alguns livros da biblioteca, e é interessante que não tinha nada dele. Tinha a do Achebe, eles me emprestaram vários, e até do Ngugi, que é do Quênia, mas do Soyinka, nada. E eu perguntei se tinha alguma possibilidade de fazer pesquisa na Nigéria, e eles me responderam que não. Se quiser arrumar alguma coisa sobre ele, vai ter que ser ou nas bibliotecas da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que eles estivessem assim, super orgulhosos, né, de ter um conterrâneo com o Prêmio Nobel, mas só depois é que eu fui entender as circunstâncias políticas, né? Foi na época das várias ditaduras na Nigéria, e o Soyinka era a persona non grata. E tanto que ele foi preso muito tempo, e depois disso ele foi preso na época da guerra de Biafra, mas depois disso também teve outras prisões assim, mais rápidas, e da última ele fugiu da Nigéria, se não me engano, em 94. Então, eles realmente não tinham muito interesse em divulgar a obra do Soyinka. Aí eu consegui uma bolsa do Conselho Britânico, aí eu fui para Leeds. E Leeds eu aproveitei, tinha tudo que pudesse imaginar, tinha os originais, tinha muita coisa de material que não tinha a ver com Soyinka, mas que eu era super interessada. A literatura, por exemplo, de mercado, de Onitsha, que tem um tipo de literatura de cordel, as peças todas de Olaudah e outras Duro Ladipo, as traduzidas. Então foi assim uma maravilha. E o Prêmio Nobel nas últimas décadas tem bastante peso político, né? Na verdade, quando o Alfred Nobel criou o prêmio, a intenção, a gente pode ver isso no site do Prêmio Nobel, a intenção era premiar obras nas várias áreas, né, que contribuíssem mais para
uma direção ideal, né? Essa ideia de direção ideal, ela variou muito, né? E na época que se preocupava mais com a literatura, no caso da literatura, né? Na época que se preocupava mais com o texto em si, eram realmente premiados artistas, escritores que tivessem um domínio muito grande da palavra e que também tivessem uma visão humanista. Mas, às vezes, eles erravam um pouco. Por exemplo, a Pearl Buck, que era autora ela era chinesa-americana, sino-americana, e os livros dela eram mais ou menos, mais livro assim de best-seller, e ela recebeu um prêmio Nobel. E com essa dimensão política do prêmio, não só esse, mas qualquer um, mas o prêmio como o Nobel, que é tão divulgado, né, de acordo com os estatutos, né, do prêmio Nobel, não se deve ter uma que eles chamam de intenção política, mas um peso político sempre tem, né? E os ditadores nigerianos da época sentiram esse peso político de escolher justamente um escritor que era crítico deles, né? Na época da premiação do Soyinka, a África do Sul ainda estava nos anos finais, né, do apartheid. E é interessante observar, quando a gente olha os discursos de aceitação dos escritores, todos têm a ver com literatura. No caso do Soyinka, ele fala uma palavra de literatura e dedica ao Nelson Mandela, e ele fala do problema do apartheid na África do Sul. Então, a gente vê, desde essa época que ele começa a ganhar mais visibilidade, que ele acredita que o ofício de escritor tem que ser usado, não exatamente na hora da escrita, né, ou na escrita em si, mas toda essa promoção social e política do escritor tem que ser aproveitada para um fim político, não no sentido político partidário, mas no sentido político, principalmente contra qualquer forma de ditadura e também questões de direitos humanos, não importa onde, né? Então, o grande valor simbólico dessas contribuições, dessas premiações, contribui, sem dúvida, para ampliar a responsabilidade política atribuída a escritores que passam a ser vistos como intelectuais transnacionais, já que a sua atuação não se situa, não tanto no âmbito local, no caso do Soyinka na África ou na Nigéria, mas no mundo inteiro. E com esses fluxos, né, de essas trocas culturais e econômicas, né, no mundo inteiro, cada vez mais esse papel de determinados escritores, principalmente alguém que se coloca como escritor e ativista político. Por sua carreira de ativista político, Soyinka tornou-se uma pessoa não grata em seu país e também em alguns lugares na África, mas obteve reconhecimento político e literário fora do continente. Assim, o anúncio da sua premiação foi marcado por sentimentos contraditórios na Nigéria. Por um lado, orgulho por um conterrâneo cuja obra recebe a legitimação de uma instituição de peso no mundo ocidental. Por outro, a percepção da ambivalência desse prêmio concedido a um inimigo do governo, de qualquer governo ditatorial, né? E convidado, logo ele recebeu o prêmio, ele recebeu também uma quantia de dinheiro considerável, e o governo da época convidou para participar
ele não aceitou, mas aceitou um cargo um órgão ligado a trânsito, porque um dos maiores flagelos da Nigéria são os acidentes de carros. Os caminhões que dirigem loucamente, com mais os ônibus que são caminhões adaptados, né? Que levam passageiros acima do permitido e outras coisas. E ele tentou fazer uma campanha de conscientização usando o teatro. Então, eram pequenas peças apresentadas nas praças, nos mercados e tudo. Mas ele não aguentou ficar muito tempo, as pressões eram muito fortes. O exílio, então, acaba sendo a opção mais comum para muitos desses artistas e ativistas, né? Não só africanos, mas principalmente os de lá. E para eles é fácil conseguir um lugar em universidades prestigiosas, dando aula, e sempre Então, Soyinka saiu, mais ou menos. Bom, ele esteve várias épocas fora da Nigéria, mas em 94 ele foi e demorou a voltar, né? E a gente pensando, um intelectual africano como Soyinka acaba por se tornar um exilado, no sentido literal ou metafórico do termo, como propõe Edward Said, né, no texto dele sobre o exílio, para que o intelectual é sempre um outsider, incapaz de se acomodar às circunstâncias políticas e sociais. E eu cito Said. O exílio para o intelectual, nesse sentido metafísico, é inquietação, movimento, é ser permanentemente perturbado e perturbar os outros. Parece que aquele desempenho do Soyinka. Não se pode voltar para uma condição anterior, ser talvez mais estável, de se sentir em casa. Infelizmente, nunca se pode estar completamente em harmonia com o novo lar ou com a nova situação. E o Said fala que o exilado acaba tem que se sentir feliz diante da ideia de infelicidade e aceitar o destino de não se sentir em casa em lugar nenhum. É o caso do Soyinka, que está sempre contra alguma coisa, nunca está acomodado diante da situação, né? E o Said, ele cita o epitáfio de Swift, Jonathan Swift, que em seu epitáfio se define através da expressão serva indignatio, a expressão latina, que quer dizer indignação feroz, né? Que é o que se percebe tanto nos escritos, da maior parte dos escritos de Soyinka, quanto nas suas entrevistas e participações em eventos. Colocando-se como artista e intelectual africano negro, Soyinka procura atuar não só contra as diversas formas de racismo e de conflitos étnicos, mas também contra os males do neocolonialismo, dos governos ditatoriais e, cada vez mais, contra os males que ele chama de imperialismo religioso, em suas diversas formas, em especial do fundamentalismo islâmico, que na Nigéria é representado pelo Boko Haram. Então, atualmente, a luta dele tem sido mais contra o Boko Haram, né? É verdade que esses tópicos estão presentes em sua escrita, em especial em sua dramaturgia, toda ela voltada para a crítica às diversas formas de abuso do poder. Entretanto, seu talento histriônico, sua forte presença no palco, transformam suas aparições públicas em performances políticas de impacto. Ele é um ator, e se vocês tiverem curiosidade, a gente encontra no YouTube
um filme que foi baseado numa peça dele, chama Convict Harvest, se não me engano, de 1970, em que ele faz o papel principal justamente de um líder ditatorial. Né? E, então, ele tem aquela presença de palco, né? E um domínio de linguagem que ele utiliza os recursos retóricos para, com grande habilidade, tentar manter sua integridade artística e intelectual e sua fidelidade aos ideais de liberdade, buscando, contudo, dissociá-los de certas causas políticas e ideológicas mais explícitas. Em 2001, o Soyinka foi convidado a participar de receber o título de doutor honoris causa na Universidade de Havana, em Cuba. E foi junto com, na mesma época que estava se reunindo o júri do Prêmio Casa das Américas. Eu fui com uma amiga minha jornalista, que estava fazendo parte desse júri, e nós conseguimos entrevistá-lo depois. Depois a entrevista foi publicada numa revista. Mas o que foi muito interessante nessa experiência foi vê-lo fazendo uma palestra na Casa das Américas, e o título da palestra era era bruxo, ele chama os escritores de bruxos e de... deixa eu lembrar aqui o título. Escritor, bruxo e herege. E ele faz os anfitriões conheciam o texto, porque foi entregue depois o texto traduzido para quem estava assistindo. E ele fala do conformismo do artista, e fala que nunca aceita determinados lugares que persegue os intelectuais, que diminui a liberdade. E ele fala isso assim na maior tranquilidade, e ele realmente já tinha elogiado Fidel Castro em um título, um artigo dele chamado Who's Afraid of Alexei Nobá, e ele tinha elogiado, ele fala que Castro era um filho de Ogum, e ele fala do espírito revolucionário. Mas ali, naquele momento, ele sabia que aquela revolução tinha se petrificado, mas ao mesmo tempo ele elogia o espírito de revolução, e elogia e fala ele fala que para ele haveria somente duas grandes categorias de cultura: aquele lisonjeio e apoia o poder, e a cultura herética, que critica o poder e a desafia. E ele, nessa época, ele era na época da prisão do antigo Pantera Negra, e ele fala muito contra a perseguição a vários líderes negros nos Estados Unidos. Com isso, ele satisfaz os anfitriões, que arqui-inimigos dos Estados Unidos, né? E eu acredito até que ele considerasse, na época, eu não sei se considera ainda, o significado histórico, né, da Revolução Cubana. Mas ele vai com muito jeito e elogia, mas não elogia. Apoia, mas não apoia. Ele fala que sua tribo primária é a dos escritores, e seu campo é o da ficção. Ao que parece, ele usa uma persona, né, diferente quando se apresenta num país assim que ele admira, mas gostaria de criticar, talvez, né?
ele fala que ele elogia a bruxaria, né, que estaria presente na escrita, que vai contra os poderosos. E ele na entrevista que a gente fez com ele depois, ele fala que, apesar... Aí era o início da internet, né? Ele fala que a internet ajudava muito a expor os criminosos, né? E ele fala até do Pinochet, que na época tinha sido preso fora do país, né? E ele defende, né, principalmente a liberdade criativa. A relevância das declarações de figuras emblemáticas do mundo cultural é, sem dúvida, uma prova de que o fenômeno discutido por Michel Pinot como característico do século XX, em os séculos intelectuais, continua nesse milênio. Na verdade, o desenvolvimento da sociedade da informação vem contribuindo para intensificá-lo. Também como no século passado, os governos totalitários continuam sentindo o peso dessas opiniões, não só no âmbito nacional, quanto no internacional. Daí os escritores serem alvos frequentes do que Schoenker chama de caça às bruxas, né? Entretanto, se pode perguntar, até que ponto vai o poder, né, de influência desses artistas intelectuais? Então, uma verdade um pouco desanimadora, a gente encontra no livro de memórias do Arthur Miller, chama Time Bands, em que ele conta que o Arthur Miller, todo mundo conhece, aquele dramaturgo americano, né? E uma das vezes que Schoenker esteve preso, os afro-americanos principalmente os artistas intelectuais, fizeram uma pressão muito grande para ele ser solto. E o Arthur Miller escreveu uma carta para o governo da Nigéria, argumentando que deveria ser solto, etc, etc. E ninguém parece que conhecia o Arthur Miller. Até que alguém lá dentro do governo lembrou, ele foi casado com a Marilyn Monroe. Aí sim, essa era famosa. E aí a opinião pesou um pouco e acabou, não sei se foi isso só, mas acabou contribuindo para a soltura dele. Bom, e a gente pensa, na época, existiam menos essas figuras emblemáticas de intelectuais. Agora, com o aumento, né, da exposição nas mídias, já são mais conhecidos, né? E como o Schoenker tem publicado bem menos, afinal ele já vai fazer 90 anos, agora em julho, e ele é do mesmo dia que eu. Os astros, eu acho que conspiraram. E ele vai fazer 90 anos, então, naturalmente, está escrevendo muito menos, né? Agora, esse último livro dele, que é um romance, né, também uma sátira muito grande aos poderosos, ele concedeu várias entrevistas e é interessante que, ao fazer entrevistas sobre o livro, os entrevistadores acabam dirigindo mais as perguntas para questões políticas, né? Em entrevista na França, à época do lançamento do último romance, quando perguntado se ele havia atingido os objetivos de sua carreira, ele responde: eu fui igualmente, em certos momentos, ao mesmo tempo, escritor e político. Minha escrita e minha política coincidiram. Cheguei à conclusão de que a literatura poderia ser igualmente utilizada para promover causas políticas
E eu me vi cada vez mais implicado na luta pelo viés das minhas obras literárias. Então, assim, as obras não são diretamente políticas, nesse ponto de que ele não apoia uma determinada ideologia, mas elas podem ter um uso político, principalmente para conscientização, né, que nunca se deve abandonar o desejo de liberdade e dos direitos humanos. Os métodos também parece que continuam o mesmo. E ele fala da mitologia. Ele fala: a mitologia está sempre presente e eu sou um grande mitólogo. Pode-se sempre utilizar mitos para combater mitos. Certos mitos são reacionários, retrógrados e apelam aos baixos instintos da humanidade. Outros se poderiam classificar como progressistas. E como no panteão grego, há na mitologia iorubá, da qual me nutro, deuses que representam esses diferentes mitos. De um lado, há deuses reprovados, divindades quase irrecuperáveis. E, ao mesmo tempo, encontram-se divindades que representam as virtudes que reconhecemos como enobrecedoras da humanidade. E ele fala que tantos esses mitos que são da própria cultura, quanto os mitos modernos que são criados. Então, ele fala que Mandela foi uma figura histórica, mas que se tornou um mito. E ele fala que mesmo o mundo comunista, em uma época, foi um mito que finalmente implodiu por causa das contradições. E quando solicitado a fazer uma avaliação sobre a realidade atual, ele fala que ele resolveu que ele não vai ser nem que aboliu as expressões otimistas e pessimistas. Então ele fala: cheguei finalmente à conclusão de que a humanidade é um trabalho em curso, quase como água a ser esculpida. Você esculpe algumas vezes, durante o percurso, uma parte é eliminada, você se dá conta de que é preciso recomeçar tudo, e aí adiante, segue adiante. E ele fala que a expressão missão cumprida não faz parte mais do vocabulário dele. E mesmo ele sabendo que não vai atingir nunca o final de uma missão, ele continua tentando, mesmo sabendo que os problemas voltarão. E ele fala que o que ele considera a ferramenta mais útil para essa escrita, que seria revolucionária no sentido de fazer as pessoas repensarem a realidade, ele fala que é a sátira. E ele fala que a sátira expõe ao ridículo, né, os poderosos, e ele acha que isso é a maneira mais direta de ter um impacto, ao mesmo tempo divertindo. E a sátira dele é uma sátira feroz, como é dito. Agora, ele atualmente está muito interessado nessa questão do Boko Haram, né? Então, ele escreveu na época que aquelas meninas foram raptadas, umas meninas de escola, que foram 300 meninas raptadas pelo Boko Haram, ele escreveu A Humanist Ode to Chibok, uma ode humanista a Chibok, que é os estudantes dessa região. Né, que foram. E eu acho interessante, o poema é muito bonito, e eu acho interessante o título, Uma Ode Humanista. E realmente, numa época em que se discute pós-humanismo e outras coisas do mesmo tipo, e quando às vezes chamar um escritor de humanista não é considerado politicamente correto, né, ele se coloca como humanista. E em 2014, ele recebeu um prêmio da organização Humanistas do Reino Unido. E ele escreveu uma palestra, ele apresentou uma palestra de Chibok com amor, que é
relacionado ao lugar que as meninas, foram roubadas. Agora, a gente fica pensando, ele já vai fazer 90 anos. Para quem será que ele vai passar essa tocha, né? No âmbito da literatura, eu não conheço ninguém que tenha essa veia e essa presença do Soyinka. Obrigado, Eliana, pela tua excelente apresentação. Professora Luísa, por favor. Muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. É um enorme prazer estar aqui neste momento com a professora Eliana Lourenço, com o professor Márcio. Desde ontem estamos aqui reunidos e reunidas, dialogando muito sobre o óleo Soyinka. Por tudo isso, agradeço muito à professora Helena, que nos convidou, e também a Karen de Andrade, a nova doutora, né? E, como sabemos, são poucos os especialistas na obra de óleo Soyinka aqui no Brasil, né? E essa primeira jornada, ela reúne os nomes mais expressivos, né? Que é a professora Eliana, que acabou de narrar sua trajetória desde os anos 80, né? Com a pesquisa de óleo Soyinka. E também agora com o Adriano Miglavaca, né, e a Karen, que já fizeram suas apresentações mais cedo. Diferentemente deles, eu não sou uma especialista no óleo Soyinka. Eu preciso dizer, eu sou uma interessada, como eu digo aos meus estudantes, né? Eu sou historiadora de formação e fiz a minha pós-graduação em estudos africanos, né? Que já foi uma proposta multidisciplinar, portanto eu dialoguei com pesquisadores de diversas áreas e isso foi tudo muito bom. Eu vou contar só um pouquinho dessa trajetória de pesquisa para vocês entenderem como é que eu encontro o óleo Soyinka, né? Nessa pesquisa do mestrado, que continuou no doutorado, eu buscava as trajetórias intelectuais daqueles primeiros brasileiros acadêmicos que foram ao continente africano, né? E, através da pesquisa, eu entendi que os primeiros pesquisadores brasileiros que se deslocaram ao continente africano para pesquisa, né, para atividades acadêmicas, eles partiram lá da Universidade Federal da Bahia, do Centro de Estudos Afro-Orientais, que foi o primeiro centro de estudos afro, né, fundado aqui no Brasil. Né? Quando eu comecei a pesquisa, ainda era corrente uma ideia de que o primeiro centro fundado teria sido do Rio de Janeiro, né? Mas, na verdade, o do Rio de Janeiro recebeu mais destaque por estar no centro, né? Num período bem importante. Mas, na verdade, o primeiro foi o CEAL, em 1959, já até comentamos hoje mais cedo, né? Fundado pelo Agostinho da Silva, um filólogo português, e que teve uma colaboração decisiva de Pierre Verger, fotógrafo, né, etnógrafo, que estava radicado no Brasil desde os anos 40 e depois se instalou na Bahia, né, na cidade de Salvador. E quando essa ideia foi configurada na universidade, de se construir um centro de estudos afro-orientais, Pierre Verger foi uma figura decisiva, porque ele já conhecia, já tinha viajado para o continente, ele já fazia trabalhos lá, ele já tinha fotografado em vários lugares e, na verdade, ele tinha assumido uma postura de ele próprio refazer as ligações entre Brasil e África, né? Porque ele tinha esse trânsito e ele começou a buscar os ancestrais dos principais terreiros baianos. Então, os principais terreiros de candomblé, eles vão afirmar sua ancestralidade, né, no continente africano, sobretudo na Nigéria e Urubá, e ele começa a buscar, porque sabemos que Pierre Verger fotografava pessoas, né, ele tinha uma coisa muito com rostos, ele começa a buscar. Então, quando esses jovens pesquisadores à época, isso é 59, 60, 61, ainda antes do golpe militar, isso é bem importante de destacar, foi um período de grande aporte da universidade nesse projeto, né?
Foi a Universidade Federal que pagou essas primeiras passagens de deslocamento para o continente africano, né? Então, esses jovens pesquisadores não tinham sequer 30 anos de idade ainda na época, eles eram recém-graduados, eles se interessam pelo projeto e começam a se deslocar para o continente africano, sobretudo para a Nigéria, porque a grande questão era essa, entender a história dos candomblés baianos, né, de Salvador, na verdade. Então, o foco era a Nigéria. Então, a Nigéria é esse país principal para o qual esses pesquisadores vão se deslocar. E se deslocam em diferentes condições, né? Primeiro, como leitores, porque nesse momento, lembre-se que ainda não havia uma política africana do Brasil para o continente africano, que só vai estar estabelecida em 61 com Jânio Quadros. E eles começam em 59. Né? Então, em 59, vai o primeiro pesquisador para a Nigéria, o Vivaldo da Costa Lima, antropólogo. Em 60, vem o primeiro professor de língua iorubá para a Federal da Bahia, o Ebenezer Lachebican, né, que vem de Londres, na verdade, ele estava fazendo a especialização em Londres. Então, há toda uma movimentação importante que inaugura algumas ações, né, o primeiro curso de língua iorubá organizado por um professor nigeriano na universidade. Tudo isso é muito importante. Né? E então, é nesse movimento em direção ao continente africano que esses pesquisadores vão, obviamente, encontrar um cenário acadêmico lá. Né? Então, é importante destacar que a Nigéria ela tem um cenário acadêmico muito estimulante nesse pós-independência, né? Porque nos anos 60 a gente tem a independência da Nigéria, é um momento de redefinição, né, em vários países do continente africano, e você tem lá a Universidade de Ibadan, que é um nome que já apareceu aqui bastante, e depois a Universidade de Ilé-Ifé, que hoje tem um outro nome, né? Situada na cidade de Ilé-Ifé. Então, há um cenário acadêmico muito estimulante, que inclusive a gente ainda não estudou isso, não investigou isso bem aqui do Brasil, né? Falando do Brasil. Então, há uma série de revistas que são criadas nesse momento, e o pessoal da literatura está aí com muita força. Nós sabemos que a literatura, os escritores, a literatura ela vai ser muito importante nesse processo. E desde sempre, falando do CEAL, há essa perspectiva multidisciplinar. Então, tinha a linguista, a Ida Pessoa de Castro, tinha um antropólogo, tinha um historiador. Né? Então, você tem pessoas de várias áreas do conhecimento que estão focadas na busca dessa discussão, desse conhecimento sobre a África, de modo geral. E aí, enfim, a partir de suas pesquisas, eles vão definir, vão encontrar caminhos, né? Eles chegam com pressupostos que depois serão redefinidos, coisas serão, né? A própria ideia de que a universidade defendeu muito, de que a única influência africana em Salvador seria Iorubá, né? Há esse pensamento, eles começam com isso. E depois de 3 décadas, há 2 décadas e meia, a Ieda, a linguista, ela vai defender a tese mostrando que, na verdade, são as línguas banto, que são as mais influentes, né, nos falares africanos no Brasil. Então, eu estou interessada exatamente nessa trajetória dos intelectuais, primeiro esses que estão investigando a África aqui no Brasil, e, enfim, outros intelectuais vão aparecendo nesse caminho, né, e o Orishoinka é um deles, né, porque como esses pesquisadores vão para a Nigéria, eles vão dialogar com outras pessoas, eles, na verdade, vão encontrar os grandes nomes da intelectualidade africana daquele momento, porque eles participaram de congressos, enfim, estavam envolvidos naquele cenário, mais ou menos, mas estavam envolvidos. E o Orishoinka, ele vai aparecer, sobretudo nos anos 70, nessa pesquisa que eu desenvolvo, com a realização do 2º Festival Mundial de Artes Negras, né, que é um evento muito conhecido, né, foi um festival muito grande, um dos maiores, na verdade. Só de participantes eram 10 mil pessoas, né? Então, é um evento gigantesco, tem todo um contexto para isso, né? Mas esse festival ele foi criado pelo Leopoldo Sédar Senghor, né? Que é um personagem também que nós já falamos aqui, que é o poeta, que foi o primeiro presidente do Senegal, um dos criadores do movimento da negritude, e que ele toma a arte como um elemento importantíssimo para falar das populações negras, né? Então, o primeiro festival acontece em Dakar, em 66, e o 2º festival acontece na Nigéria, Lagos, em 77. E eu, como investiguei essas trajetórias intelectuais, o CEAL, os pesquisadores do CEAL, são eles que vão estar envolvidos nessas delegações brasileiras que seguem para as 2 edições do festival, né? E nós comentamos mais cedo, né? O Leopoldo Sédar Senghor é muito criticado
por aquela afirmação que a emoção é negra, né? E eu lembro que naquele episódio da organização da delegação brasileira para o primeiro festival, o Senghor nos ensinou alguma coisa, porque ele falou, olha, o festival só aceita representantes, artistas negros, e o Brasil nunca tinha enviado, até aquele momento, pessoas negras como representantes do Itamaraty, né? Uma coisa é você enviar para fazer uma apresentação, outra coisa é você enviar como representante. Então, há toda uma discussão que aparece nessa minha pesquisa, que também foi beneficiada por uma pesquisa que saiu pouco antes, do Jerry Davila, que é um livro bastante conhecido, Hotel Trópico, né? Que é na mesma senda de investigar as pessoas que puseram em prática essa política africana, não o Estado, mas como as pessoas, os intelectuais, os políticos e os artistas se movimentaram naquele cenário tão efervescente, né? E chegamos então a 77, Nigéria. Então a gente tem aí, aparece então o Orixoinka, e aparece sobretudo por conta da perseguição que todos nós conhecemos a Abdias do Nascimento. Então, Abdias do Nascimento, grande intelectual e artista negro brasileiro, que à época estava exilado nos Estados Unidos, por conta da ditadura aqui no Brasil, ele consegue ir para o festival, mas ele consegue ir com a delegação norte-americana, né? E lá, Abdias sempre foi muito bem articulado, ou como eu ouvi em entrevistas, né, ele sempre foi ousado, que é uma palavra que a gente pode, né, pensar a respeito. Ele vai conseguir se articular com essas pessoas na Nigéria e ele consegue fazer circular a monografia dele, denunciando o racismo no Brasil, né? Isso era um tema, gente, proibido pelo Estado. Você não podia falar do racismo no Brasil, né? E quando se organizava essa delegação, sobretudo indo para o continente africano, era muito importante que o Brasil mantivesse essa imagem de um país sem problemas raciais no continente africano. Então ele fez isso no primeiro festival e agora tentava manter no segundo. E então essa grande o Orixoinka aparece exatamente porque ele vai oferecer apoio a Abdias do Nascimento, né? Então todo mundo conhece o livro Sitiado em Lagos, onde Abdias narra. Esse livro saiu pouco depois, o festival foi em 77, a primeira edição do livro saiu em 81, e eu acabei de verificar que tem uma nova edição preparada para sair, já está na pré-venda do Sitiado em Lagos, com novos prefácios, bem interessante. Então o Abdias narra tudo isso que ele passou lá, como ele foi impedido de se inscrever para apresentar o trabalho. E o Orixoinka vai apoiá-lo, tanto que a edição brasileira tem um prefácio do Orixoinka. E o que eu trouxe para discutir com vocês então? Revisitando a documentação que eu encontrei a palestra, a conferência que o Orixoinka fez durante esse congresso, esse grande festival. O festival durou cerca de um mês e nos primeiros 15 dias aconteceu um colóquio. O colóquio que já fazia parte do histórico do festival. Um colóquio para reunir a intelectualidade negra, né, ali. E então, nesse colóquio realizado na Nigéria, a cada dia você tinha um grande intelectual fazendo uma conferência, né? Então, estava lá o Joseph Kizerbo, o historiador, estava lá e agora os nomes me fugiram, mas, enfim, o Orixoinka fez uma das conferências, né? Então, revisitando essa documentação, o Orixoinka, o primeiro intelectual que ele vai falar na sua palestra, na sua conferência, é o Abdias do Nascimento, né? A palestra tem o título do Scholar, né, na sociedade africana, então ele vai falar desse intelectual na sociedade africana, e ele vai citar alguns intelectuais ao longo da sua apresentação, mas é muito interessante que o primeiro que ele fala é o Abdias do Nascimento. Então, eu tenho algumas anotações sobre essa palestra, e ele vai dizer, então, que ele já começa dizendo, vocês devem ter visto, ele agradece, né, pela saudação inicial, e ele começa dizendo, vocês devem ter visto que circulou uma monografia com o título, né, Democracia Racial, Mito ou Realidade. Eu mesmo fiz o prefácio, e essa Abdias essa monografia foi escrita pelo brasileiro Abdias do Nascimento, né? E então ele narra de pronto essa situação na qual o Abdias não conseguiu se inscrever, porque o Abdias não consegue se inscrever e ele faz todo mundo saber que ele não conseguiu se inscrever. Por quê? Se ele é um brasileiro querendo apresentar um trabalho, né? E aí então o Orixoinka ele vai
trazer a conversa entre o Abdias do Nascimento, ele cita as falas, ele traz a conversa entre o Abdias do Nascimento e o Pio Zirimu, que foi o coordenador do colóquio, que era quem deveria aceitar ou não as comunicações, mas que infelizmente ele faleceu antes da realização do colóquio. E agora estavam todos colocando a culpa no Pio Zirimu, teria sido ele que não aceitou, quando na verdade todo mundo sabia que era uma questão de Estado, como eles falavam, né? Uma questão de Estado. O que isso tem a ver com isso, né? Então, o que eu estou trazendo essa situação do Abdias e do Orixô Inca e depois entre o Pierre Verger, porque a gente tem estudado, a gente tem feito esforço aqui no Brasil de estudar essa produção sobre os estudos africanos, a história africana, a literatura africana, e ainda não tem feito esforço, ou muito pouco, de entender os movimentos que foram feitos em direção ao continente africano. A gente fala muito do que vem da África para o Brasil, mas a gente ainda não tem observado com mais atenção esse diálogo que muitos intelectuais vão tentar estabelecer com esse cenário acadêmico no continente africano. É por isso que a gente sabe muito pouco sobre a Universidade de Ibadan, que produziu muito, sobre Leifé e sobre outras, né? Então, a pesquisa foi nesse sentido de encontrar esses intelectuais, e o Orixô Inca, ele vai oferecer esse apoio a Abdias. Abdias vai passar um tempo em Lagos, essa história é conhecida, mas eu não sei se ele foi um professor visitante, que é uma afirmação que aparece, né? Porque eu li toda a correspondência diplomática, e para ser um professor, enfim, tudo isso passava pela diplomacia brasileira, né? Mas ele vai ficar lá. Eu acho que ele passa, se eu não estou enganada, ele passa um mês lá na Nigéria, e quando ele volta, ele escreve um texto sobre isso, né? O Abdias do Nascimento, falando dessa experiência. Então, nesse momento, a gente tem um encontro de dois homens de teatro, o Abdias do Nascimento e o Orixô Inca, dois homens intelectuais, no sentido mais amplo, que escreviam e pensavam, teorizavam sobre a sociedade, e que vão estabelecer um laço ali que, me parece, dura mais tempo, né? Logo depois, em 79, tem uma história que já é conhecida, né? Eu contava para a professora Eliana mais cedo, que o Orixô Inca, ele vem ao Brasil pela primeira vez, numa missão secreta, verificar se uma grande peça do patrimônio africano estava aqui no Brasil, que teria sido trazida por Pierre Verger, e que estaria na casa de Caribé, né? O artista Caribé. E ele faz isso, né? E essa discussão eu encontro na correspondência do Pierre Verger, porque o Pierre Verger acabou sendo preso na Nigéria por conta dessa história, né? E nós nunca entendemos direito o que aconteceu, ninguém entendeu aqui no Brasil por que o Pierre Verger tinha sido preso. E também não se falava muito desse assunto lá, quando eu fazia minha pesquisa. Os contemporâneos não queriam discutir o tema, né? Verger foi preso. Não, deixa isso quieto, você não vai falar sobre isso não, né? E recentemente, né, a Karen foi que me apresentou o texto que o Orixô Inca publicou depois, agora já, né, nos anos 2000, depois já também do falecimento de Pierre Verger, no qual ele vai finalmente pedir desculpas a Pierre Verger, contando no seu estilo soniquiano, né, cheio de idas e vindas, de vai e volta, né? É um estilo difícil, mas porque nós temos que exercer, né, colocar nosso cérebro para trabalhar, a gente tem que buscar entender o que o Orixô Inca está dizendo. Eu aprendi isso aqui com vocês, né? Então ele vai dizer que realmente ele acreditou que essa peça estava aqui no Brasil, ele veio escondido, ele narra tudo, ele comprou uma máquina fotográfica, colocou numa sacola bem grande, para ter uma sacola bem grande, se ele encontrasse essa escultura. Não era qualquer escultura, gente, é simplesmente o maior patrimônio, né, Yorubá, que é a Oni Olokun, que é uma representação, as famosas cabeças de fé em bronze, né, que na verdade é uma história também muito interessante. Foi uma peça encontrada pelo Léo Frobenius em 1910 e que sacudiu aí com o pensamento dos europeus, que achavam que os africanos não tinham, enfim, achavam aquelas loucuras que eu me recuso a ficar repetindo, eu digo isso aos meus estudantes, né? Exatamente, que alguma coisa do universo tinha produzido aquela peça. E o próprio Orixô Inca vai dizer que essa peça, ela não ficava em exposição, em exibição, ela ficava enterrada. Ela era tão especial que ela recebia os rituais lá
periodicamente, não sei se de ano em ano ou quando, e ela ficava enterrada. Então, ela era um patrimônio que ficava ali guardado, resguardado. E a narrativa do Léo Frobenius, que eu já tive a oportunidade de ler, mas depois eu perdi esse material, ele vai contar exatamente isso, que teve que escavar para encontrar a peça, tanto que a peça encontrada por Frobenius teria uma cabeça, a representação de uma cabeça, então ela teria uma marca onde seria a bochecha, porque foi quando ele estava escavando e a escavação bateu na peça. Então, ele marca isso, né, que a peça teria essa marca, um desgaste ali. Enfim, então, é toda uma saga para recuperar isso. E, na verdade, essa discussão nos mostra, então, esses diálogos, essas discussões, encontros e desencontros entre intelectuais brasileiros, intelectuais africanos, entre agendas diferentes desses intelectuais brasileiros, né? Porque também o Pierre Verger, que foi muito criticado, porque circulava muito num período de ditadura militar, em que muitos pesquisadores foram cerceados, foram perseguidos, foram presos, exilados, né? E ele circulou muito, então ele não teve problemas no Brasil em relação a isso, mas quando ele foi preso na Nigéria por um governo ditatorial, a verdade foi essa, por um regime também de exceção, ele não entendeu, né? Ele não fez essa leitura, né? E é isso que o Shoinka vai dizer, que ele teve que informar o governo, que viria nessa missão, porque ele teria que se resguardar para fazer uma ação dessa, né? Era simplesmente a maior peça, né? E o governo faz o quê? Ele narra, essa aí já é a narrativa do Wally Shoinka, mais recente. O governo prende Pierre Verger, retira ele do aeroporto, da fila do aeroporto de embarque, prende, e ele cai na mão de interrogadores, que são, eu uso essas palavras, malucos, mas para vocês entenderem que eles vão fazer loucuras, né? Ele vai dizer, olha, você estava na África do Sul, você roubou uma peça, e abre a mala dele lá, não tem peça, quer dizer, a conversa vai tomando um tom daquele pânico que tem que ser criado quando você está nesse tipo de situação, e você quer, né, submeter aquela pessoa que está ali. Então, são muitas questões, outras que emergem. Ele é acusado de muitas coisas, passa 9 dias preso e depois é liberado, porque, obviamente, né, entende-se que não tem porquê, e ele volta ao Brasil, né? E aí, esses dois nunca mais se reconciliam, né? O Pierre Verger. Foi assim que eu descobri, professora Eliana, que o nome do Wally Shoinka significa os bruxos me rodeiam, né? O Soinika, né? Os bruxos, o Pierre Verger traduz, como é que eu ia confiar num homem desse? Um homem com um nome desse, eu devia ter pensado, ele fala isso, né? Porque a correspondência não é muito pessoal, ele está conversando com alguém, né? Olha, né? Como é que eu vou confiar? Um nome, ele repete isso várias vezes no texto, os bruxos me rodeiam, eu devia ter acreditado, né? Mas é um cenário muito estimulante, né? Na verdade, o Shoinka, ele cita o Pierre Verger na obra que foi discutida aqui nesses 2 dias, Mitos, Literatura e Mundo Africano, porque o Pierre Verger está numa discussão tão avançada também, que as primeiras revistas nigerianas, essas que eu citei aqui, de Ibadan e Leifé, tem artigos do Pierre Verger. Então, o Pierre Verger era muito respeitado na Nigéria. Ele tem um artigo, mais ou menos assim, O Deus Yorubá, que é uma discussão que aparece no Mito e Literatura, porque ele já está dizendo, olha, o Pierre Verger já está dizendo, olha, essa ideia de que existe um Deus maior, Yorubá, já é influência cristã, né? Ele já está analisando essas alterações aí, e o Shoinka cita isso nesse livro, Literatura, Mito. Então, até os anos 70, até antes de 77, que é esse momento de rompimento, né, quando o Wally Shoinka entende que o Pierre Verger é importante, mas que é preciso trazer outras discussões das pessoas negras no Brasil, que estavam sendo cerceadas, que estavam sendo perseguidas. E eu entendo que há um movimento de Wally Shoinka de se ligar mais aos pesquisadores negros nesse momento, né? Não apenas por isso, mas porque também o Festival de 77 o decepciona muito, em muitos sentidos. E é por isso também que acho maravilhoso que a gente leia os grandes clássicos, mas o Shoinka tem muitos textos em jornais, em outros lugares, discutindo essas questões políticas, essas questões da arte, que a gente precisa recuperar, né? E ele fala isso em algum momento. Olha, a gente discutiu muito sobre a repatriação de peças durante o festival. Esse era um dos objetivos do Festival de Arte Negra. Trazer de volta algumas peças que estavam lá, estão nos museus europeus, né? Na Inglaterra. E ele fala dessa decepção. Então, eu acho que ao longo daqueles anos 70, é um momento de virada
para o óleo Shoinka, né? E, enfim, nos anos 80 já muda tudo, porque há um novo golpe, enfim, né? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, que eu já conversei bastante também desde ontem, é que nessa investigação da trajetória de intelectuais, né, um intelectual como Shoinka, que é muito importante, vai fazer 90 anos agora em julho, eu acho que ele ficou marcado pela afirmação do tigre, né? O tigre, sua tigritude. E aí, como eu investigo trajetórias, eu queria entender quando foi que ele disse isso, né? Conversando aqui com os colegas, ele disse isso, gente, no início dos anos 60, quando ele não tinha nem 30 anos de idade. Porque a gente perde essa dimensão de quando foi que a pessoa... como um pesquisador publicou outro dia um artigo, o primeiro artigo que eu fiz, no início do mestrado, uma coisinha que eu escrevi, o pesquisador está lá, Luísa Reis, eu falei, gente, eu não, sabe, é aquela coisa, eu não estou mais dizendo isso. Eu entendo que foi uma limitação de um momento, mas às vezes a gente pega uma frase e, enfim... E eu acho que o Shoinka, assim como o Leopoldo da Senghor, ficou marcado por essa afirmação, dizendo que a razão, a emoção é negra, e a gente depois não quer nem ler mais o Senghor, não quer nem mais entender o que ele fez, porque ele disse isso, e como é que ele disse isso. Eu acho que o óleo Shoinka, ele ficou marcado por ter dito isso no início dos anos 60, provavelmente em 62, entre 60 e 62, né? No Congresso de escritores africanos, isso. E o que acontece? Em 77, quando ele está nesse festival, nesse texto aqui da conferência dele, ele vai falar sobre literatura, sobre língua, vai citar alguns intelectuais, mas ele termina de uma maneira que eu achei muito especial, né? Eu acho que o Senghor não estava na plateia, né, nesse festival de 77, mas ele era o grande patrono, ele estava lá, ele participou da organização, enfim, ele estava no festival, vamos dizer assim, de maneira mais ampla. E aí ele termina essa palestra dele, essa conferência, o texto não está completo, mas ele termina prestando uma homenagem a Leopoldo Sédar Senghor. E eu então achei isso muito significativo. Porque nos anos 60 ele diz essa frase do tigre, né? Para quem não conhece, ele faz uma frase mais ou menos assim: o tigre não proclama a sua tigritude, ele salta. Então você vê um tigre, você sabe, você vê a força, a potência dele. E ele falou isso, gente, em oposição ao movimento da negritude, que é um dos movimentos mais importantes do século XX, intelectual, artístico, estético, né? E que o Senghor é um dos criadores desse conceito, junto com o Aimé Césaire, o Leandro Damas. Então, quando o Shoinka, um jovem, né? Aquele jovem escritor, ele faz uma frase dessa, é como se ele estivesse dizendo que o tigre tinha que estraçalhar a negritude, né? Então, eu acho que naquele momento o Shoinka vai ficar muito marcado por isso, e eu acho que era tão pesado que em 77 ele pediu desculpas, né? Não disse desculpas, mas ele presta uma homenagem, eu vou ler o texto aqui. Então, ao prestar homenagem a um acadêmico e estadista africano que tornou possível esse encontro, será pertinente fazer uma observação sobre uma lacuna grave no pensamento dos acadêmicos africanos ou dos chamados acadêmicos, lembrando que isso é uma tradução que não foi feita por especialistas, viu, gente? Já que nós estamos no evento de tradução também. Então, é uma lacuna grave no pensamento dos acadêmicos africanos ou daqueles chamados acadêmicos que nunca deixou de me confundir. Todos vocês se lembrarão, tenho certeza, de uma certa declaração creditada a mim, com precisão. Essa foi uma frase que eu cunhei numa conferência e resumia a minha maior objeção à negritude. Então, ele está falando dessa frase, né? Essa afirmação foi feita há 15 anos. E é uma afirmação que mantenho até hoje. E o enigma que expressei anteriormente surgiu de fatos de certos críticos e comentadores do mundo intelectual terem achado muito surpreendente que, com tal atitude em relação à negritude, eu fosse encontrado a trabalhar em estreita colaboração com o presidente Senghor, em projetos como os que descrevi. Então, eu paro aqui um instante. Então, ele está respondendo a críticos que o criticavam, porque no festival ele estava trabalhando com o Senghor. Ele trabalhou junto com o Senghor e muitas outras pessoas para a construção desse grande festival. Então, questionavam ele: olha, mas você não é contra a negritude? O que você está fazendo aí trabalhando com o Senghor?
E ele está explicando que ele mantém esse posicionamento contra a negritude. E aí ele vai citar o nosso livro aqui, Destaque, que foi traduzido pela Karen. Ele vai dizer, então, continuo. Tenho ouvido falar de uma venda total dos princípios e crenças. Bem, se os meus volumes de ensaios, recentemente publicados, Mito, Literatura e o Mundo Africano, não estivessem a ser vendidos a um preço tão exorbitante, eu recomendaria que esses críticos o comprassem e estudassem o capítulo onde reitero plenamente a minha contínua rejeição da negritude, né? Então, esperançosamente, você também verá que eu também acredito no mundo negro. Então, ele vai voltar com isso aqui foi em 77, o livro saiu um pouco antes, né? 3 anos antes. Então, ele volta a chamar a atenção que o mundo negro é um mundo negro, né? Então, continua aqui a leitura. Se não houver áreas possíveis de colaboração entre um homem que defende a negritude e um homem que acredita no mundo negro, que resumem tudo isso em Abibiri ou Abibimã, se não puder haver estruturas criadas em colaboração para um exame e reconstrução contínuos do mundo do homem negro, então é a altura de os povos africanos se levantarem e expulsarem todos os chamados escritores, artísticos e acadêmicos de suas cidadelas puristas. Então, eu estou lendo devagar, que a gente tem que ler com cuidado aqui, mas ele está, então, dizendo que ele e Senghor podem se trabalhar juntos no mundo, mesmo com um posicionamento tão radical em relação à negritude, né? Então, é com esse espírito que presto sincera homenagem a Leopoldo Sédar Senghor, que tanto fez para permitir que os escritores e acadêmicos do mundo africano alcançassem uma fração de seus objetivos. Essa homenagem torna-se ainda mais significativa quando menciono um acontecimento chave durante o nosso congresso em Dakar, em fevereiro do ano passado, né? Então, ele vai citar uma reunião com representantes dos movimentos de libertação de Angola, em que eles estiveram como mediadores, né? Porque a gente se lembra que no meados dos anos 70 é que esses países vão se tornar independentes, né? Os que estavam ainda sob colonização portuguesa. Então, ele está fazendo essa homenagem e no último parágrafo, então, ele diz: parece que, sem querer, fiz um ato de equilíbrio. Posição muito incomum para me encontrar, elogiando à torta e à direito pessoas dessa maneira, né? Então, eu acho que essa frase também de um equilíbrio me lembrou muito a discussão que foi feita aqui, porque quando a gente vai lendo toda a palestra, eu não acredito que o texto inteiro tenha sido lido na conferência, porque quando a gente um texto me pareceu muito grande para ser discutido, né? Mas é possível. E quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo essa percepção que foi falada aqui da escrita do Shoenka, né? A impressão que eu tive é que parece que ele está mastigando alguma coisa, porque ele vai, ele volta, e ele fala, e ele vem, ele vai, né? Mas no final ele fala: olha, parece que eu fiz um equilíbrio, porque ele faz, então ele está prestando homenagem com todas as letras ao Leopoldo Sédar Senghor, mesmo reafirmando sua posição de rejeição em relação à negritude, como ele explicou muito bem neste livro, Mito, Literatura e Mundo Africano, que foi discutido aqui, no qual ele vai explicar por que a negritude, naquele momento, era uma limitação da imaginação, era uma limitação do potencial dessa produção artística, literária do mundo negro, exatamente porque, se eu não estou enganada, né, quando você estabelece uma ideologia, um parâmetro, a criatividade tem que chegar até ali, e ela não pode extrapolar, enfim, e seguir o seu papel da criatividade, que é exatamente ser livre, ser diverso, ser profundo, né, ser revolucionário. Então, com essas palavras, eu encerro por aqui, e nós poderemos conversar mais, se tiverem interesse. Obrigado pela tua bela apresentação. Eu vou fazer 2 comentários rápidos antes de abrir para o público, já que eu estou nessa posição aqui de ter o microfone em mãos. Eliana, essa questão da relação que você enfatizou, né, no sentido realmente de pelo que eu entendi, não sei se eu entendi errado, de um encontro, uma arte, uma escrita que só pode ser pensada a partir da política, e uma política também pensada a partir da política.
E pergunto se isso é um movimento que acontece na África, no contexto, né, da obra do Soyinka, de um modo geral, mas que a gente também identifica aqui na América Latina. No sentido de que a história da América Latina também, desde os anos 60, você falou da Casa das Américas, né, a gente pode pensar nas nossas ditaduras, essa questão da politização, né, desde os anos 60. Então, enfim, eu levantaria esse mote que me marcou bastante. Eu fico pensando ele como um dramaturgo, autor de peças, né, alguém que lidava com teatro, certamente deve ter lidado bastante com o Brecht, que era também um autor que já tinha feito esse encontro ali nos anos 30 antes, né? E que influencia até hoje o teatro, inclusive muito teatro negro brasileiro dialoga com o Brecht, né, até hoje. E Luísa, com relação à tua fala, é interessante porque o Abdias, eu acho que ele ficou tão amigo do Soyinka que ele comprava as brigas dele, né? Ele critica muito o Verger nas obras dele. Ele fala que o Verger é desrespeitoso com a cultura brasileira, né? Que ele meio que objetifica. Ele é bastante severo com o Verger, né? Tanto no quilombismo quanto no genocídio do negro brasileiro, né? Deixa eu ver outro ponto que você... e eu lembraria, aproveito que eu estou aqui no pós para lembrar, uma publicação aqui da editora da Unicamp, uma coleção que eu dirijo, né, da Benedicte Savoy, que se chama A Luta da África por Sua Arte, História de um Malogro Pós-Colonial, onde ela tem um capítulo dedicado justamente ao destaque de 77 e essa questão da luta pela restituição das obras africanas. A Savoy faz todo... Ela é uma francesa que mora e é professora na Universidade Técnica de Berlim, e é uma das principais responsáveis por essa onda de restituição de obras da França, do Macron. Ela assessorou o Macron para fazer um levantamento dessas obras que existem na França, são milhares de obras, né, desse espólio aí colonial, que estão sendo, em parte, devolvidas, né? Então, esse livro está publicado aqui pela editora da Unicamp, ele é muito interessante, tem muita informação, porque ela fez um trabalho de arquivo gigantesco na França, na Inglaterra e na Alemanha, sobre essa história dessa luta pela devolução, que é uma luta um pouco recalcada, né, que se fala hoje em dia, mas ela fala, gente, nós temos uma luta aí desde os anos 50, né, ela retoma até os anos 40, que começou a se falar dessa questão da devolução das obras roubadas a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, por causa das obras judaicas que tinham sido roubadas, e se criaram comissões na Europa para avaliar, né, as obras roubadas em museu, e a partir dos anos 50 essa discussão foi passando para essa questão do espólio colonial, mas esse grande debate, muito rico, foi de certa maneira recalcado, né, e até hoje na Inglaterra isso é uma espécie de coisa que é meio um tabu. Os ingleses não querem saber dessa história de devolução, né? Eles que têm vários desses bronzes que você mencionou aqui, e tem toda uma pressão internacional para que isso não continue assim. Nessa circulação, obrigada pela contribuição, professor. Nessa circulação de intelectuais em direção ao continente africano, obviamente que circularam livros, além das ideias, né? E eu encontro, antes do golpe de 64, uma correspondência enviada para a Embaixada de Gana, né, para o Raimundo de Souza Dantas, dizendo, olhe, saiu um livro do Florestan Fernandes, o Preto e Branco no Brasil. Então, era um texto ainda suave porque depois seria direto, né, dizendo para não circular esse tipo de obra, né, para não circular esse tipo de obra em Gana, né? E é bem interessante, então, encontrar esse diálogo entre essa produção brasileira e esse diálogo entre intelectuais africanos, né? Então, verificar essa revista será bem interessante, 77, né? Eu conheci o teatro de Soyinka através de O Leão e a Joia, né? E eu já contei essa história algumas vezes, quando fomos estudar, discutir literatura nigeriana, estudando as independências. Então, lemos o Leão e a Joia e simplesmente o grupo ficou em êxtase, né? Não, professora, nós vamos dramatizar essa peça, né? Na verdade, a personagem central, que é a Cid, ela encantou todo mundo, né? As meninas se sentiam representadas naquela personagem.
E então nós começamos a discutir com outros professores. Então recebemos uma atriz que conhecia o texto e foi discutir conosco, né? Então uma pessoa do teatro falando conosco, do teatro popular. E aí nós entendemos, naquele momento, foi inesquecível, porque nós entendemos que a nossa leitura em relação ao texto é uma leitura que estava desconsiderando a arte do texto, do próprio teatro. Ela disse isso para a gente, olha, eu lembro que a discussão foi caminhando, até o momento que ela falou, olha, essa peça foi feita para ser colocada, esse texto foi feito para ser colocado no corpo. Se vocês não colocam no corpo, vocês têm outra compreensão desse texto, mas não tem essa compreensão do texto no seu próprio corpo. Eu me lembro disso, foi definidor ali. Foi ali então que nós resolvemos, vamos fazer, já que não tínhamos experiência, vamos fazer uma leitura dramática, que é um passo, você lê ali, né, entender. Isso, e aí eu entendo um pouco, obviamente que não é o teatro ritual, que nós discutimos aqui, né, ontem, mas eu entendo um pouco disso do teatro, dessa cartaz que ele fala, desse mergulho, né? Foi assim que foi a nossa experiência, uma leitura dessa. Eu li no seu livro. Uhum. E que tem aquele personagem colonizado, que é o Lacanlê, né? Que não é comum aquele tipo de personagem. Que foi adorável, né? O estudante que fazia Lacanlê, nossa, a gente rolava de rir, porque ele era muito engraçado. E na verdade, olha, veja que curioso. O próprio estudante que fez o Lacanlê, que representou o Lacanlê é uma personagem que é aquele, em linhas gerais, aquele africano colonizado, que estudou e volta depreciando todo mundo, porque ele é estudado, enfim, uma reprodução satírica, né, dessa educação europeia. Então, o estudante que fazia o Lacanlê, ele, na verdade, estava vivendo esse processo, porque ele é um rapaz negro, preto, à época, evangélico, criado e toda... Só que ele era neto de um dos fundadores de um grupo carnavalesco importantíssimo. Ele é neto, né? O avô já é falecido. Ele não conhecia essa história, né? Então, ele, depois da experiência toda, ele narrou isso numa entrevista com a gente, lá no bate-papo. Ele falou, olha, aquele Lacanlê que vivia engravatado, que o Lacanlê, na peça, ele usa roupas, né, ocidentais, né, aquele terno que não foi feito para ele, né, a roupa é muito, né? Então ele falou que aquilo foi um processo que ele viveu, de tirar aquela roupa, de tirar aquele terno, porque eu acho que ele também andava de terno, né? De tirar aquilo tudo e de descobrir outras, né? E ele hoje é um produtor cultural, né? Rapaz, então assim, eu não posso falar do teatro do Schoenker nesse sentido, né? Que é um teatro realmente que tocou esse grupo de jovens negros e que deu uma resposta muito interessante, né? Todo o processo foi muito rico, né? E aí eu acho que é um pouco, quando a gente lê o Rito agora, né, literatura, eu acho que é um pouco disso, de deixar a arte tocar você, e aí você vai conseguir pensar de uma outra maneira, né? Então, por isso, acho que ele fala tanto dessa coisa do teatro. Sim, tudo terrível, né? Mas então, o que acontece? O texto está dividido em 3 partes. Na primeira parte, Cid é quem fala, a mulher. É a voz dela quem se impõe. E eu já percebi que todas as vezes que as pessoas vão trabalhar o texto, eu só trabalho essa primeira parte. Gente, muito obrigado para a mesa. Obrigado para a Helena, para a Carlos.